a pergunta que, por exemplo, que a gente se faz lá é, tá bom, como é que eu faço para manter isso numa escala muito grande? Bom, eu preciso começar na entrada da pessoa. Então eu vou te dar 2 exemplos. Lá no iFood, cara, é assim, tem uma posição. O Igor tem uma posição lá no time dele. Entrevistou 10 pessoas. Cheguei lá na pessoa que eu quero. Na hora que você decide a pessoa, uma outra pessoa, que para nós é a referência master de cultura, ela vem e entrevista essa pessoa. Se essa pessoa aqui disser não interessa se o Igor queria. Acabou. Então, cara, eu tenho um filtro na entrada fudido. Fudido. A gente faz algo semelhante aqui. Pô, massa. Cara, mantém isso pro resto da vida, bicho. A gente estava procurando aqui, inclusive, uma produtora freelancer para um projeto que a gente vai começar. E aí, a nossa produtora sênior aqui, ela entrevistou a galera, não sei o quê. E a entrevista final, que é eu e o Jean, é só pra gente ver se a vibe é boa. É isso. Não é técnica. A técnica a pessoa que manja já fez. A segunda coisa que a gente faz é, acima de gerente, então gerente, head, diretor, vice-presidente, cara, empresa de 8 mil pessoas, é gente pra caceta que entra ao longo do tempo. Eu mando uma mensagem pessoal. Eu entro com a pessoa, depois que ela passou por tudo, e falo, eu vou te contar como é que é a coisa aqui. E eu conto pra ela a realidade. Eu falo, ó, a empresa é do caralho, é super divertida, a gente tem um clima muito legal, a gente, né? Só que é o seguinte, eu vou te contar 2 exemplos de como a gente é na cultura. Então, uma coisa na nossa cultura que é empreendedorismo. O que é empreendedor? Aí a pessoa responde, geralmente as respostas são as respostas de Wikipedia. Falo, não, eu vou te contar o que é ser empreendedor. Empreendedor é o cara que se fode 80% do tempo. Nossa, eu ia responder isso. Não é? Porque você é empreendedor, você sabe. Cara, a pessoa olha assim e fala, como assim? Eu falei, cara, empreendedor se fode 80% do tempo, porque empreendedor, cara, precisa construir algo, e construir algo é muito diferente de operar algo. Se dá um trem pra você operar, você vai aprender a operar. Construir um trem deve ser difícil. Especialmente no caso do iFood, que assim, pelo menos aqui no Brasil, e por bastante tempo, não teve nem pra quem olhar, vocês que são a vanguarda. Você vai criando, né? Você tá criando, exatamente. E se você para, você abre espaço pra perder isso em algum momento. Aí, cara, a outra coisa que eu falo é, cara, a importância de se fuder 80% do tempo é que você tá construindo algo, certo? Certo. Se você tá se fudendo 80% do tempo, como é que é a rotina de quem se fode 80% do tempo? Ela tá, cara, numa situação de alerta 80% do tempo. Isso te agrada? Não é sobre ser certo ou errado, ou você ser melhor ou pior, porque sim ou porque não. Simplesmente, se isso não te agrada, isso vai te fazer mal. Porque, de novo, uma coisa é você falar assim, cara, eu tô só operando o trem. Cara, você não vai ficar em estado de pressão. Você tá trabalhando, você tá fazendo um trabalho importante, mas acabou ali, tu é pra casa. Acabou. Cara, quando você empreende, não tem dessa. A sua empresa precisa crescer todo ano, você tem um sonho grande, você tem... Então, cara, eu falo com as pessoas isso, e dou a chance delas desistirem, então, de não vir. Eu vou te dar um terceiro exemplo pra acabar. Ninguém desiste, eu imagino. Porra, vira e mexe tem. Mesmo? Vira e mexe. Eu vou te dar um exemplo agora que se aplica também nesse momento. Quando eu faço a reunião de planejamento estratégico da empresa, que eu levo os líderes, são 350 mais ou menos, eu falo, ó, então tomamos essas decisões aqui, certo? Essa é a nossa estratégia, certo? Como é que o ano então vai ser por causa disso? Vai ser difícil aqui, vai ser tenso ali, vai ser desafiador. Tá entendido? Tá entendido. Vocês estão dispostos? Quem não tiver disposto tem 24 horas para poder pedir demissão e eu pago 12 meses de salário. 12 meses de salário. Caraca, acho que eu nunca tinha escutado isso antes. Todo ano 2 pessoas pedem pra sair. Aí, quando eu conto essa história, algumas pessoas vêm e falam assim, porra, aí você desperdiçou 1 ano de salário pra cada pessoa. Eu falo, cara, você não entende o que é cultura. Aquela pessoa ia atrapalhar 1 milhão de vezes mais do que 12 vezes salário. Só que, por que a pessoa não sai? Porque ela tá procurando a segurança do momento de sair. Me ligaram do Flow, tem uma entrevista lá, passei, vou sair do iFood agora. O tempo que essa pessoa ficou, cara, ela me criou um problema. Você só não enxerga ele de forma muito material. Então, você vê, isso é manter uma cultura de uma empresa. Na entrevista, já teve casos em que eu senti a pessoa e eu falo, cara, você já pediu pra sair da empresa? Já. Eu te dou 12 salários pra você não vir. E aí você vai arrumar um outro emprego. Todo mundo sempre aceitou vir pro iFood. Eu ainda não tive um caso de alguém que não teve que teve a coragem de aceitar. Mas quando eu sinto esse titubeio, eu ofereço isso, cara. Eu não posso ter, cara. É o que eu brinco, você quer construir o Japão? Você tem que ter japonês. Porque o Japão não é o prédio em Tóquio. O Japão é o japonês andando por ali, bicho.
Cara, isso faz todo sentido mesmo. E eu fico feliz de ouvir isso, sabendo que a gente está caminhando para isso, olhando para isso com muito mais cuidado. Porque para mim, eu te falei assim, antes da gente começar, que eu sou criador de conteúdo, né? Acabo me tornando empreendedor também, fazendo o que eu estou fazendo aqui, mas e assim, não é falando que, putz, que merda que eu fiz isso, mas assim, eu deleguei essa função e talvez eu devesse ser o cara que estava ali no fim das contas, na linha de frente, sabe? Porque isso é muito importante, assim, o jeito que as coisas funcionam. Porque ter o time unido, e cada vez eu percebo isso mais, ter o time unido, ter o time com um propósito, no Empire Business, que a gente usa, parafraseando lá o Heisenberg, né? Para nós é importante, cara, porque senão o cara que opera a câmera, ele só opera a câmera. E quando a gente precisar dele para fazer alguma outra coisa, ele, putz, não, que eu não posso. E não é explorar as pessoas, vamos todo mundo junto, porque quando tem uma parada que tem na minha cabeça, de verdade, e talvez eu seja meio otário por isso, mas vira e mexe eu falo pros outros assim, cara, porra, a gente vai ficar rico junto, cara. Nós vamos chegar lá junto, vamos cara, junto. Lógico, total. Por exemplo, lá dentro do iFood, de novo, a cultura tem que ser real em todos os aspectos. Então, por exemplo, lá a gente tem hoje, cara, 1.600 pessoas que são sócias da empresa. E funciona assim. Se hoje você achar que não tem que ficar mais lá, eu recompro a participação na hora. Na hora. Aí alguém fala assim, cara, mas como assim? Você deu uma participação pro cara e 4 anos depois o cara sai, leva uma bolada. Mano, você tá pensando no dinheiro, você não entendeu? O dinheiro tem que ser a consequência, não a causa da sua decisão. Então, a gente faz muita gente sócia lá dentro. Por quê? Porque na hora que a gente identifica essas pessoas assim, é o cara que não vai operar a sua câmera, eu falo, eu preciso desse cara aqui pro resto da vida, bicho. É esse cara que vai sustentar a forma da gente ser. Nas 8.000 pessoas, é como se você tivesse 1.600 espiões infiltrados fazendo esse processo da cultura acontecer. É super importante isso, cara. Também acho. Vamos lá, mas aí tu já escreveu o livro e tudo, né, cara? Cara, eu sou apaixonado em educação. Apaixonado. Interessante. Eu dou aula desde o meu 4º ano de faculdade. E faço isso por paixão, porque dar aula no Brasil, infelizmente, por esse país é o que é, não dá dinheiro. Eu dei aula há 7 anos, mas eu dei aula de inglês. Mas mesmo assim, você sabe, você bateu num tetozinho ali, você fala, cara, não consigo prosperar mais, né? É uma merda. Eu já tinha sido promovido 4 vezes, 5 vezes, sei lá, e o cartão de crédito vermelho todo mês. Direto. Dava o máximo de aula possível, substituía todo mundo e vivia adulto também. Eu adoro educação, cara. Aí aconteceu, cara, quando eu saí do direito e fui para finanças, eu escrevi meu primeiro livro. Chama Finanças Aplicado ao Direito. É um livro, cara, isso foi assim, há 15 anos atrás. Livro técnico e tal. E foi uma experiência muito legal, assim. Eu acho que eu me senti mais orgulhoso de escrever do que o livro vender ou não vender, sabe? Eu não sei, parece cara, olhar um livro assim e falar, caralho, foi eu que escrevi isso aqui, massa. Um dia eu vou escrever um livro. Eu me senti muito feliz, assim. Aí, cara, eu continuei dando aula e ao longo do tempo eu desenvolvi um pensamento sobre por que o Brasil é uma merda, né? E por que o Brasil é uma merda? Cara, o Brasil é uma merda pelo seguinte, cara, o Brasil, ao longo da sua história, ele foi criado a partir de uma cultura de subserviência. Então, assim, o português veio pra cá e falou assim, você aí, faz assim, certo? A elite econômica e política daquele momento foi ela que foi pro império e foi ela que foi pra república. Até hoje. Se você pegar os trabalhos que mapeiam a árvore genealógica da política, quem tá aqui hoje governando esse país, e o governador não é tô falando do presidente, tô falando de todo mundo, é filho de não sei quem, que era neto de não sei quem, que era sobrinho de não sei quem, que era o filho. O que eu quero dizer com isso? Existe uma perpetuação de uma lógica econômica e política no Brasil desde a colônia. A ausência de você pensar lá na França, da Revolução Francesa, na Inglaterra com a burguesia, nos Estados Unidos com o Norte em relação ao Sul, essas emergências de alguém mais empreendedor, vamos mudar o status quo, não existe no Brasil. Então o brasileiro ele foca no presidente da República. O problema não está no presidente da República, está em tudo. Está em tudo. Verdade. Então, ao longo dessa etapa, o que aconteceu? Houve uma união da classe política e econômica. E aí o político falou, mano, eu te garanto aí, e o econômico falou, o empresário,
Ó, você me garante aí. Então o que o Brasil fez ao longo do tempo? Subiu barreira de entrada para todo mundo. O gringo não vem para cá competir, a empresa brasileira não precisa competir, é uma empresa média, fraca, ruim. A empresa é ruim, o que ela faz? Ela não consegue ir para fora, ela não consegue gerar valor, ela não consegue trazer resultado de fora para dentro. E ao mesmo tempo, o que você fez com o empreendedor embaixo? Você enfiou burocracia nele. Por quê? Porque ele não sobe e não atrapalha a classe dominante econômica. Então, quem que é o Brasil? O Brasil é fruto de uma linearidade constante. Então, para pensar, por que o Brasil tem burocracia? Quem que apoia a burocracia? Você conhece alguém que fala, vamos votar a favor da burocracia? Ou vou votar num político que... Mas por que não resolve? Porque a burocracia ajuda a classe econômica dominante, presente. E é uma parte extremamente complicada de se empreender mesmo. Se a gente for falar de pagar impostos, para ter uma ideia, uma vez a gente tentou colocar uma lojinha pra gente vender camisa pra galera que era fã do Flow. Putz, cara, é uma burocracia diferente para cada estado que tu manda. É isso. Então, para pensar, quem que se dá bem com isso? Só o cara grandão, bicho, que contrata o consultor, o store de advocacia, ou não sei o quê. Então, cara, o Brasil virou isso.